Boa noite. A paz do Senhor aos irmãos, esperando a entrada de outros para iniciarmos mais uma aula. Por enquanto, só estou vendo a irmã Amanda. Maria das Graças, Josué, estamos nos preparando para o início da aula. Irmão Evandro, gostaria que vocês dessem para mim um retorno da imagem e também do som. É importante que vocês me informem se está tudo bem com o som, se está tudo bem com a imagem, se tem alguma distorção, se o som está audível. Manhara, paz do Senhor. Gostaria de comunicar aos irmãos de Parada de Lucas que na semana passada eu não vi a irmã Mônica na aula. Não sei se ela acessou a aula gravada já, mas se não, manda ela fazer um contato comigo, tá bom? É importante, para não ficar desprovida de assistir a aula e me explicar qual é a dificuldade que ela está tendo, tá bom? Irmã Márcia Santos, seja bem-vindo. Paz do Senhor. Nós vamos orar logo, tá bom? Me dê retorno do som e da imagem. É importante que vocês me informem isso. Imagem e som, áudio, preciso saber. Ah, irmã Mônica. Ah, tá bom, que bom, graças a Deus. Valtinho, um abraço, companheiro. Irmão Gerson tá aí. Irmã Maria Helena. Irmão Ronaldo. Imagem sim, ok. Ok para você. Irmãos, por favor, me dê um retorno da imagem e do som. Vocês estão ouvindo bem? Estão vendo bem? Nós vamos orar para iniciarmos a nossa aula. Bendito Deus,
Eterno Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, nesta noite. Agradecemos a Ti por mais um dia de vida, por esta noite, por este privilégio, Senhor, de poder estudar a Tua Palavra. Quantos desejam, Senhor, ter esta chance de participar de um curso, de assistir aulas para aprender a Tua Palavra, mas também quantos não têm oportunidade, por várias razões. Mas nós te agradecemos. E cada vez que estudamos a Tua Palavra, crescemos no conhecimento e também crescemos na graça. Como Jesus, que crescia em graça e em conhecimento. Muito obrigado. Abra a nossa mente, o nosso coração, os nossos rins, a nossa medula, para que possamos, Senhor, aprender mais um pouco sobre a Tua Palavra. Porque está escrito que devemos examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Por isso fazemos isso aqui uma vez por semana, aprendendo e construindo conhecimento com teus servos, que muitas vezes já sabem de tudo que nós estamos falando. Mas nunca é demais aprender. Ninguém é tão sábio que não possa aprender. E ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Obrigado, porque esse povo é o povo que está interessado na Tua Palavra, interessado na sua vocação e ministério e chamado. E ninguém pode fazer sem estar preparado. Receba a nossa gratidão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Me deram retorno? Irmã Kátia, ok. Irmã Anitta, ok. E o som? Ah, tá bem, som e imagem, ok. Mônica Xavier, gostei mesmo, hein? Sim, o reflexo da luminária. Veja se melhorou. Mas eu preciso dela para fazer as leituras. Ok? De vez em quando eu vou precisar usar a luminária para fazer leituras aqui. Bom, voltemos à nossa aula, que estávamos falando diretamente sobre o pecado, né? E hoje nós vamos terminar o pecado e falar da salvação. Estudar pecado e salvação não tem prazo de validade. E eu não conseguiria eliminar numa aula pecado. Você estuda a vida toda. É tão profunda, tão ampla a teologia do pecado, que muitas vezes você acaba pecando por ter estudado e entendido de forma errônea. E a doutrina da salvação também é extensa demais. Então, nós falamos que pecado se tornou uma contumácia na vida do ser humano, de maneira que
de maneira que o ser humano pode gastar todas as suas posses, pode unir-se com outro, podem fazer coisas como fazem, por exemplo, os hinduístas. Aquela cidade de Varasá, na Índia, onde tem aquele rio Ganga. Aquele rio, ele é lotado de esgoto. Aliás, a cidade toda despeja os dejetos, ou despeja os dejetos naquele rio. De maneira que a última pesquisa científica com relação à quantidade de cuneiformes e bactérias no rio, neste rio, deu em torno de 85 mil tipos de bactérias que provoca febre amarela, tifoide, inflamação do plasma, inflamação do fígado, dos rins, dos órgãos. E como eles fazem? Eles entram naquela água, se banham, diz que são águas purificadoras, e depois bebe aquela água. Bebe a água, literalmente. Eu li e depois assisti um documentário sobre isso. Então eles estão fazendo isso para pagarem seus pecados. Também na Ásia, uma religião que para purificar, eles precisam dar de cabeça no chão ou na parede. Então, quando você olha a face, a região testeira deles, estão todos sangrando. Então, você passa por um indivíduo daquele, ele tem várias marcas na testa, e é porque ele precisa se mutilar para se purificar e ficar livre do pecado. Mas o pecado, ele permanece em nós de forma natural. Na nossa sarque, como por exemplo, o Novo Testamento, ele pega a palavra sarque e transforma em carne. Carne, isso aqui, externo, que é o nosso corpo, o nosso soma, ou o nosso bazar, que o Antigo Testamento chama. Mas o pecado, entendam bem, pecado não tem origem só sobre a carne. A Igreja Católica chama de pecado venia, V-E-N-I-A. E aí, esses pecados chamados por ela são pecados ligados a bondade, favor. Mas só que ela tomando essa atitude, favor que você não faz, tudo é pecado. Bondade que você não exterioriza, não tem a ação, pecado. Favor que você não completa, tudo é pecado. E aí, quando ela faz isso, ela não dá a condição do indivíduo ou da pessoa
de ter o entendimento que o pecado não é só externo, o pecado é interno. Por exemplo, esse tipo de pecado, que a gente costuma chamar de pecado menor, embora não seja, a Bíblia não ensina isso, são pecados que estão ligados à carne e que é fácil o perdão deles. Mas a Bíblia diz que, independente desse pecado, existe o pecado que é da autopresunção. E esses pecados não são gerados na carne, no sarque. São gerados no coração, na mente, nos rins, na medula, até mesmo no fígado. Isso está ligado à nossa alma, está ligado à nossa personalidade, está ligado ao nosso caráter. Então, quer dizer, principalmente isso é um tipo de autopresunção. E quando eu me autopresumo, eu estou me igualando à rebelião que aconteceu no céu com o querubim ungido. E, consequentemente, eu sou uma espécie de continuismo ou continuidade do pecado lá atrás. Deu para entender? Então é isso. Precisamos entender isso. Então pecado não é só, eu falei na aula passada, errar o alvo. Entendamos que Deus, além de ser santo, ele odeia o pecado. Vamos ler uma passagem no Salmos. Lembrando vocês que eventualmente vou fazer umas pontuações, principalmente aos novos alunos, de modismo que nós vamos estudar na aula de fenomenologia das doutrinas falsas. Só um pouquinho. Um pouquinho só. Vou pegar aqui a passagem. E já falo. É Salmo 11. 11, desculpe. Salmos 11. Lembrando aos irmãos que Salmos não tem capítulo. Então você que costuma utilizar o púlpito, quando chamar para a igreja ler o livro dos Salmos, não use capítulo. Livro dos Salmos 11. Ah, sim, está aqui. Capítulo, não pode usar. Versículo 5. Olha só. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Então, o versículo 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo.
porque o Senhor é justo e ama a justiça. Seu rosto está voltado para os retos. Percebam como isso, às vezes, é mal interpretado quando se fala de pecado. Nós utilizamos um tipo de ação que acaba minimizando o pecado. O pecado não pode ser mínimo. Muito embora tem pecado que tem uma amplitude. Mas o salmista diz que não basta temer o Senhor, tem que aborrecer o mal. A sabedoria está onde? Temer o Senhor. Isso é ser sábio. Mas não basta temer, tem que aborrecer o mal. Então é importante essa pequena observação. Então, eu quero ler também outro versículo. Vamos a Romanos, falando do pecado. Pecado. Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos. Eu estou indo bem cadente, bem didático, para ninguém se assustar com a segunda aula. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Então a vontade de Deus está na nossa mente de forma plásmica ou plasmada. Então o homem tem consciência quando erra. E esse pecado consciente é chamado de pecado deliberadamente cometido. Alguém escreveu: Pai do Senhor, Robinho, a paz. Irmão Rui, paz, Senhor. Ângela, Pai do Senhor, Ângela, está sumida. De Romanos foi 1:18, irmã Márcia Santos. Romanos 1, 18 até o 19. O restante vocês podem ler em casa, só para nos situar. Então veja só, quando falamos de mente, muitas vezes a Bíblia fala de coração. Quando falamos de coração do músculo, a Bíblia também chama de coração. Quando falamos de rins, a palavra quiliardes também identifica a parte mais interna que Deus criou no ser humano. O Novo Testamento só usa a palavra cardia, mesmo em se tratando desses detalhes que o Antigo Testamento propõe. Medula também é um tipo de coração. Coração, até o fígado é. Por quê? É um local, é um receptáculo onde surgem os pensamentos, aonde surge o relacionamento do homem
intencionalmente para a prática do pecado. Correto? Então veja como é sério. Lá em Isaías, eles estão reunidos. Israel está ciente que não pode haver deuses, com D minúsculo, no relacionamento com eles, que é um povo separado por Deus. Só que veja que coisa séria. Israel foi eleito para ser uma espécie de sacerdote do mundo. Consegue perceber isso? Em Êxodo 19:6 diz que ele é o povo adquirido por ele. E várias vezes, durante o Antigo Testamento, em especial o Pentateuco, Deus se apresenta e diz que quer eles com essa função, para ser o representante de Deus para todo mundo. Só que Israel entendeu errado. Entende? O entendeu errado, entre aspas. Quis ser dono do mundo. Isso é um tipo de presunção. E aí, quando Israel criou isso no coração, já não valia mais o mandamento que ele diz: não terão outros deuses. Não terá outros deuses. Deus está falando para Israel. Não terá outros deuses diante de mim, porque eu sou o Senhor, que vos tirei da terra do Egito, da terra da servidão, e papapá e papapá. Só que em Isaías, me recordo agora se é o capítulo 48, o profeta Isaías diz, há um texto que eles se unem e começam o ourives e o artífice, fazem uso desta característica para criar um Deus. Um Deus. Um Deus físico, mas que não falava. Isso é uma afronta direta. Aí Isaías condena com a palavra que Deus dá a ele, inspirada, e diz assim: o ourives se une com o artífice e juntos constroem o seu Deus. E ainda dizem, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então, isso é importante você pensar, isso é um pecado crasso que Israel está cometendo. Que você não deve usar esse versículo, como todo mundo usa, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Porque quando você faz isso, você está inadvertidamente, sem saber, dando apoio ao contexto daquele texto, que é totalmente negativo. Então, se você tem esse costume, risca ele daí. A não ser que você esteja fazendo um estudo, uma exposição, dando uma aula de engano, uma aula de falsa doutrina, de heresia, mas fora disso, não use isso. Não use texto algum que você não saiba o contexto. A gente vai aprender isso em hermenêutica. Então, o pecado criou esta separação. E para você ver a presunção do homem, a que ponto chega ao ponto de
Adão foi o primeiro. Usou folhas como roupa para encobrir o seu pecado. No sentido de salvá-lo da desobediência que viria exatamente, evidentemente, as consequências. Aquilo, a atitude dele e Eva, é uma presunção. Olha o que eu vou dizer aqui, entenda bem. O pecado de fraqueza, pecado cometido por uma fraqueza, que você vem lutando para tentar vencer, agora não abusa, porque Deus conhece seu coração. É menos assintoso do que um pecado deliberado, consciente, que Deus está exigindo e o Espírito Santo te convence, te avisa e mesmo assim nós damos de ombro. Isso é muito grave, é gravíssimo. Porque quando você dá de ombro, é como se você se mandasse. É como se você estivesse embebecido pelo orgulho, pela presunção, pela autodecisão, e aí a coisa fica mais grave. É o chamado pecado consciente. Correto? Então, eles lá tentaram, e foi uma atitude de presunção, tentar se cobrir o corpo, porque antes eles andavam nu e não se davam conta da nudez. Quando pecaram, a nudez foi exposta. E aí eles tentaram esconder. Essa ação de esconder é presunção. Eu posso me salvar, eu posso me guardar, eu posso me livrar. Deus não está vendo. Eu estou sendo detalhista, porque como eu tenho alunos novos, sei que cada um tem a sua dificuldade no entendimento, e por isso eu estou sendo bem paciente. Como eu disse na outra aula, eu já vi que nós temos alunos aqui, são pós-graduados, são alunos doutores, correto? São alunos que têm licenciatura na área, são doutores em filosofia, ciência da religião, e aí que é algo a mais. Calma que nós vamos chegar lá, mas eu preciso preparar a turma que nova chegou para eles começarem a entender esse tipo de linguagem. Uma coisa que eu já orientei é você comprar um caderno e anotar as palavras que às vezes falo que você nunca ouviu, não encaixa dentro do teu pensamento, anote ou me pergunte no privado que eu vou responder. Anote e depois pergunta. O senhor falou aquela palavra, como é que eu posso considerar? Considero dessa forma. Tá bom? Então, uma vez Adão e Eva feito isso, receberam a maldição indicada por Deus, e no capítulo 3,15, Deus já fala de um Redentor. Que aí já está ligado à nossa salvação. Deus fala no 3,15, fala da semente da mulher. E da semente da mulher, embora pecadora, como eu disse na vez passada, nasce Jesus. E a luta para que Jesus não nascesse é porque eles não queriam, ou ele não queria, que se cumprisse o que foi dito em Gênesis 3,15 e que o Salvador nascesse. É tanto que Herodes deu ordem aos seus súditos, os seus sábios do Oriente, para procurar
e depois informar onde o menino nasceu, onde é nascido o menino, para que eu também vá adorá-lo. Maior 171 igual o faraó do Egito, e deu ordem para matar todas as crianças, no sentido de que evitaria que Moisés crescesse e se tornasse um tipo de Cristo. Tá bom? Até agora tá bom para quem está assistindo? É importante para vocês não ficarem em crise. Deixa eu ver. Josina. Ok. Ô, Josina, você tá bem? Ah, sim. Isaías é Isaías 41. Obrigado, Walter. Cida. Ok. Não, Cida, é isso aí. Vamos sim. Vamos devagar. E devagar se vai ao longe. Então, voltando para cá. Então, como eu disse na última aula, dos lombos de Adão, todos nasceram em pecado. Todos nasceram em pecado. Eu falei que em Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas já no capítulo 5 do Gênesis, Deus diz que Adão tem um filho segundo a sua imagem e semelhança. Percebe como nós temos relação direta com Adão? Direta com o Adão. Tá bom? Ok, então, se todos... Alguém escreveu? Ainda não veio para cá. Vai vir ainda. Que é um delayzinho aí de 2 minutos, às vezes 3. Ok? Então, vamos pegar ainda Romanos para a gente continuar com essa linha para chegar na salvação. Eu disse semana passada que a depravação do homem é gradativa. Sempre para pior, nunca para melhor. Só você olhar à sua volta, olhe o nosso estado, olhe os outros estados, municípios do próprio Rio, olhe o Brasil na sua intensa amplidão, olhe nossos líderes, nossos governantes, nossos representantes, que estão usando da toga, o poder da caneta. Por quê? Porque o homem tem essa característica. Nós somos decaídos e decaídos, caídos mais de uma vez. É interessante a relação disso com Mefibosete. Mefibosete caiu uma vez e depois caiu de novo. Essa queda segunda dele representa a queda do homem. Nós somos decaídos. Então ele era caído, depois se tornou decaído. Sustentamos o efeito deletério do pecado, gradativamente. Ok? Então vamos ler aqui um texto de Romanos. Assim, antes de ler a Epístola aos Romanos, vamos no Evangelho de Jesus Cristo. Só um pouquinho. Evangelho de Jesus Cristo. Deixa eu ver se é Lucas. A gente já foi bom de memória, né? Mas agora a gente tem essa dificuldade.
A idade vai passando, a visão vai diminuindo, e a visão diminuta prejudica raciocínio, prejudica lembrança, prejudica a leitura. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Deixa eu ver se é isso. Espera aí. Já vamos lá. Preciso de água. Só um minutinho, estou confirmando aqui. Eu tenho uma Bíblia que ela tem tudo isso em destaque. Mas essa aqui é uma Bíblia nova, porque a outra eu já não enxergo com tanta facilidade, mesmo com esse óculos. Eu não lembro não, mas vou dizer o versículo. Chamarás o seu nome Jesus. Não lembro, não estou achando para não perder tempo. Chamarás o seu nome Jesus, e ele salvará seu povo do pecado. E todo o pecado, tem umas traduções que dizem isso. O voto que tem maior facilidade e acesso pode confirmar. Adriel, tá bom, um abraço, Deus te abençoe. Olha que eu conversei com a sua esposa, até hoje não recebi, hein? Então, Jesus nasce, não é nasce, é nasce. Jesus nasce numa condição, de que o povo estava em trevas. A Bíblia diz que o povo que habitava em trevas viu uma grande luz. Vou botar em cima, não, só botar aqui. Viu uma grande luz. Que luz é essa? Nos evangelhos é dito que ele, e também na carta, nas epístolas de João, que ele é a luz. No evangelho diz que ele é a luz do mundo. Isaías diz, o povo que habitava em trevas, está virado lá. Viu uma grande luz. Então, após o nascimento do mestre, a coisa toma outro rumo, as coisas tomam outro rumo. Ele veio para salvar, mas a salvação que é proposta não é só uma salvação do presente, é a salvação no passado, no presente e no futuro. É importante pensar desse jeito. Qual é a salvação que Jesus já fez? Salvação no passado, a no presente e a do futuro, que implica na glorificação. Então pensem que com todos os pecados no Antigo Testamento, para cada pecado, um animal era imolado. Cada transgressor tinha que apresentar um animal. E também o animal
de acordo com o status quo da pessoa. Por exemplo, se ele fosse um príncipe, se fosse um rei, um governador, ele era obrigado a levar o sacrifício para o sacerdote. Aí, por exemplo, tinham que oferecer um bode, outro um carneiro, outro uma rolinha, outro cereais. Mas cereais não implicam em derramamento de sangue. Isso era um tipo de comemoração de festa que ocorria. Mas vocês se lembram que Levítico capítulo 1 e 2 e 3 é importante. Nós vamos falar disso quando estudarmos teologia do Antigo Testamento. Mas é importante você ler. Levítico 1, 2, 3. Você vai entender essa consonância que tem entre as ofertas que estão estabelecidas para Israel naquele tempo e as ofertas e a relação de Jesus com as ofertas. O próprio livro de Levítico já é um tipo de oferta, ou seja, do próprio Cristo ofertando-se. Lá em Hebreus capítulo 9, diz que todo ano o sumo sacerdote tinha que se reunir com o povo em volta do tabernáculo, em volta para oferecer o sacrifício por toda a nação. É o Yom Kippur que nós conhecemos. Yom Kippur era a festa do perdão, ou seja, o sacrifício do perdão. Então Deus precisava perdoar a nação. Era específico. Aí não era a ação individual de cada pessoa. Isso era feito antes. Um camarada pecou, levava lá segundo a sua posição, segundo a sua posse. No final, ano a ano, sumo sacerdote, ele levava, primeiro, estou dizendo, desse pecado individual, era o sacerdote. O sumo sacerdote, que nós chamamos em hebraico de Cohen Gadol, ele ia representar toda a nação. Entrava e precisava sair. Porque se não saísse, indicava que Deus não perdoou o povo. Só que isso, Hebreus, escrito aos Hebreus, indicou que no capítulo 9, todo ano o sumo sacerdote deveria entrar no santuário representando os pecados da nação. Mas vendo Cristo, é muito lindo isso, né? Muito lindo. Ofereceu-se uma única vez. Quero dizer, entrou no santuário uma vez. De uma vez por todas. Então, graças a Deus, e Deus teve misericórdia de nós, porque sempre quis manter. É Deus que sempre quis manter. Vai dizer que é o homem. Nunca diga isso. Deus quis manter, sempre quis manter a relação entre ele e a humanidade. Sempre quis. Desde o princípio. Sempre quis. Era ele que se apresentava na terra.
se apresentava no virado da tarde a Adão e Eva. Ele que vinha. Não era Adão que ia, era Deus que vinha. Percebem? No Êxodo, Deus dá ordem para Moisés construir o tabernáculo. Instrui alguns. Instrui, Deus chama, instrui, enche do espírito de sabedoria, Bezaliel e Aholiabe, para construir o tabernáculo de acordo com as instruções dele. Que sabedoria para construir? Olha lá o tabernáculo, olha a formatação dele e veja quais são as pedras. É importante isso. As pedras que compunham o tabernáculo. Aí depois compara com ele, com Ezequiel 28, com as pedras que o querubim ungido tinha à sua disposição. Dá uma olhadinha para você ver como é sério isso. Aí Deus, dentro do tabernáculo, colocou lá dentro a arca. Por onde Israel andava, tinha que carregar a presença dele. Era Deus que queria isso. Vamos passar o Rio Jordão. Arca, carregada pelos homens. É tanto que Davi, quando recebeu o trono e percebeu que a arca estava longe, na casa de Obed-Edom, deu ordem para todo mundo trazer. Ó, tem que trazer. Não posso ficar aqui sem ele, sem ela. Ele sabia que a presença de Deus era importantíssima. Mas ela, enquanto esteve lá, ela abençoou a casa de Obed-Edom. Só que depois Davi, percebendo a lei, está lá no Deuteronômio, o Eterno dando ordem que o rei deveria construir uma casa. Mas isso se você, uma casa para Deus, um templo. Mas se você olhar na língua portuguesa, ou desculpe, nessas Bíblias nossas, você não encontra. Quando você pega a Tanakh, o hebraico, está claro ali que a ordem era para construir um templo. Então, Davi não construiu um templo por imaginação dele. Ah, eu estou com uma ideia de construir. Não. Deus deu ordem. E ele resolveu colocar isso em prática. Ele não construiu, mas o filho construiu. Deu a ele todas as medidas. Deu a Jedidias, vulgo Salomão. Deu a ele essa missão. Presença de Deus. Presença de Deus. Depois, Israel aprontou, foi destruído. Você sabe, dividido, destruído, acabou. Acabou o tempo, tudo acabou. Pois bem, passado isso, próprio Jesus buscou ter e fazer morada dentro do ser humano. Agora ele não tem necessidade de ir ao templo, entendam isso, para não se tornar um desigrejado, não é disso que eu estou falando. Você vive no dia a dia com Jesus dentro do seu coração e pode usá-lo no sentido de comunicá-lo, de conversar com ele de forma natural. Diariamente. Alguém escreveu aqui, deixa eu ver. Ah, sim, Mateus 1:21. O que eu falei. Obrigado, Vitor. Obrigado mesmo. Correto, ok? Ele dará à luz a um filho. Ah, isso mesmo, é 1:21. Era isso mesmo. Salvará o seu povo, seus pecados. Só que, eu sempre insisto nisso, a salvação é de graça,
mas o homem precisa estender a mão. Uma vez que eu vou falar aqui dos passos da salvação. Primeiro, eu fiz umas indicações aqui, umas anotações, que tem peso relevante. Quais pesos, pastor? Como eu disse, antropologia é uma doutrina, antropos. Pecado é uma doutrina que você é inesgotável fazer leitura e estudar sobre ela. E salvação também é uma doutrina. Pecado é amartia, eu já falei. Salvação é soteriologia. Então, a doutrina da salvação é hercúlea. Eu fiz aqui anotações em pelo menos 4 folhas. Você imagina se a gente pode fechar isso numa só aula. Mas pelo menos eu estou dando noções para que os irmãos depois estudem, inclusive fazendo uso dos livros que eu indiquei na biblioteca. Vamos ler Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, com paciência para os irmãos que têm dificuldade dessa manobra. Efésios. Então você tem Atos, Romanos, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Depois você tem Gálatas, segunda Coríntios, desculpe. Depois de primeira você tem a segunda, depois tem Gálatas. E depois você tem Efésios. Capítulo, deixa eu ver se eu vou usar vocês só. Vamos primeiro ao 2. A partir do versículo 1, no capítulo 2. Depois nós vamos lá para... E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha que coisa. Em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades. Desculpe, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Está vendo? Potestades. O príncipe das potestades do ar, do espírito que, percebam isso aqui, agora opera nos filhos da desobediência. O que Paulo chama aqui de filhos da desobediência? Esse filho da desobediência são as pessoas que insistem em continuar pecando e dando de ombros para Deus. Deus é tão misericordioso que, mesmo sendo deixado de lado pelos homens, ainda prega, ou seja, pregou através de seus servos, o arrependimento, o perdão dos pecados. Isso é muito sério. Então, ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados.
Vivificou a quem? Quem entendeu o plano da salvação e entendeu que necessitava emergencialmente de Jesus. Não é eu que aceito Jesus, é Jesus que me aceita o tempo todo. Eu estendo a mão para a mão que para mim está estendida. Ok? Alguém escreveu aqui, deixa eu ver. Irmão Vitor, olha só. Perceba a pergunta que você me fez. Se Deus sabia, deixa eu voltar aqui. Se Deus sabia, pastor Vitor está fazendo essa pergunta. Se Deus habita em nós, que somos o templo, qual o papel do templo físico? Ele é relevante nesse relacionamento pessoal? Você não pode esquecer, pastor Vitor, que Deus estabeleceu a igreja. Lembra disso? Então, a igreja somos nós. Mas nós todos formamos um só corpo. E a gente vai congregar aonde? Qual será a nossa saúde sem congregarmos-nos? Como? Como sem relacionarmos com outros em lugar específico? Como vamos continuar vivendo, tendo saúde emocional e espiritual? Você já reparou que você vai a alguns cultos? Estou dizendo todos. Mas você sai de lá robustecido pela palavra pregada, pelo ambiente espiritual que o culto se torna, por falar com alguém que dirige até a você mesmo uma palavra pessoal, mas que tem a ver com o seu momento. Então, daí, Paulo diz que todos nós somos membros de um só corpo e somos também o corpo de Cristo. Ele disse, ó, mesmo que seja o mínimo dedo, que é esse dedo mínimo, faltando, todo o corpo sente falta. Vamos imaginar hipoteticamente que o pastor Vitor, que é o que está me perguntando, parasse de ir à igreja. Responda aqui para mim, no chat, Vitor. Você acha que o povo sentiria a sua falta? Responda para mim, você. Estou aguardando, hein? Escreva aqui para mim. Você acha que o teu povo na sua igreja sentiria a sua falta? Responda. Estou aguardando, senão não posso dar continuidade. Não é Márcia Santos. Quero resposta do pastor Vitor, que fez a pergunta. Olha só. Claro que sim. Evidente. Por quê? Está faltando o dedo. Mesmo que seja o mínimo. E esse mínimo, fora da comunhão com os irmãos, a tendência é ele dissuadir-se e morrer espiritualmente. Quantas pessoas que eu conheço, que já não frequentam a igreja, dizendo que
não acredita mais nas instituições. Eles não têm que acreditar nas instituições. Eles têm que atender à ordem de Deus através dos seus apóstolos e através do próprio Deus. Deus quer morar e mora no coração daquele que o teme e que o ama e o que aceitou seu Filho Jesus como o suficiente Salvador de sua alma para a salvação, para perdão dos pecados de salvação. Embora Deus habite, mas quer que essa coinonia seja perfeita. Dá uma olhada lá depois, você, Vitor, 1 aos Coríntios, quando Paulo explica toda a função do corpo. Eu não vou ler agora, mas eu posso pelo menos pegar uns versículos para situar. Mas a tua pergunta pode ser a pergunta de muita gente. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha lá, ó. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só. São um só corpo. Assim, Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Aí você sai, não quer mais porque não acredita na instituição. Continua sendo parte do corpo. Só que o corpo passível de enfermidades espirituais e até físicas. Daqui a pouco a vida espiritual está gangrenada. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Você lê o restante. Perceba a funcionalidade de cada membro do corpo de Cristo. Deu para ficar claro? Pastor Vitor, me indica aqui, por favor. Vê se ficou claro. Preciso que você escreva aqui. Vitor, fala comigo. Ah, tá bom. Então eu entendi. Tá entendido, ok? Desigrejado não tem fundamento bíblico, não tem. Ele pode ficar chateado, mas ele esquece que isso é o efeito deletério do pecado que opera em nós de forma assintosa, principalmente para aqueles que fraquejam no entendimento de que
a instituição faliu. Esqueceu que quem está na frente da instituição é o homem, mas quem governa é Deus. A igreja é de Deus, mas está na mão dos homens. E tudo, em todo local que o homem põe a mão, tem problema, não adianta. E não existe igreja perfeita, que fique bem claro isso. Você que acha que, não estou dizendo ao Vitor, mas quem achar que aquela igreja é perfeita, mas ela é perfeita até você se tornar membro de lá. Então você está só mudando de problema o lugar. E às vezes o problema está em você mesmo. Compreendeu? Não adianta queremos nos tornar desigrejados. Não adianta nos tornar a palmatória do mundo. Não tem jeito. Não existe igreja perfeita. Perfeição só no céu. Agora, a igreja, a noiva do Cordeiro é perfeita. E nem todos que estão na igreja fazem parte da noiva do Cordeiro. A noiva é imaculada. Por isso que Paulo, quando escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensível para a vinda de Cristo. Então você já viu, quem vai participar dessa gloriosa reunião nos céus é quem faz parte da noiva. E aí eu estou falando do Cristo místico. Estou falando de uma vida corpórea, uma reunião nos céus, já com o corpo glorificado e transformado. Vitor, entendeu o que eu disse? Josina aqui, Luiz. Isso, irmão Luiz. Daí necessidade da unidade da igreja. E isso também foi boa, essa da carta primeira de Pedro, que a Josina coloca. Ok. Ficou claro, pastor Vitor? Tranquilo, né? Então vamos voltar aqui. Aqui eu estava falando da salvação. Então, eu ia ler Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Versículo 10. Já assim, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura. Não vou ler todo não, só esse pedacinho. A armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí diz ainda, não temos que lutar contra carne e sangue. Muito bem. Vamos ler mais um versículo, assim, o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então não adianta fazer tudo isso. E o versículo 10 em diante prescreve. Não adianta fazer isso e não ficar firme. Mais do que tudo isso é você ficar firme.
Correto? Então, quando fala do capacete da salvação, veja o poder agora que eu falei da mente. É mente no sentido de coração, sede dos pensamentos, intelecto. Lembra que o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha que coisa. Divisão da alma e do espírito, é apta nas juntas e medulas, e é apta para discernir qual a intenção do coração. Isso é forte, porque isso nos põe no estreito. Então, voltando aqui, dentro da doutrina da salvação, sem derramamento de sangue, você sabe que não tem como remir pecado. Não há remissão de pecado. Razão pela qual o Cristo ofertou-se, ofereceu-se e morreu na cruz. A coisa foi tão séria que Deus deu as costas para aquela coisa. E era tão grave o negócio que Jesus pediu para o Pai, se fosse possível, livrar ele daquele cálice. Todavia, se é lindo demais, é muito forte. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Agora você imagina, Jesus açoitado, eruditos dizem que foram 39 chibatadas. Eu não tenho certeza se foi mesmo, mas se você olhar a datação e o costume romano épico, era assim que eram tratados os piores fora da lei. Jesus era considerado fora da lei, considerado inclusive um blasfemo, ou um blasfemo, desculpa. Chibatadas, carregando aquela cruz, e na cruz só podia subir os assassinos marginais, pior espécie. Imagine como ele conseguiu chegar lá. Como ele conseguiu chegar lá. Você lembra quando você vai ler o texto, 1 Coríntios capítulo 11, lá pelo versículo 23, Paulo diz assim, importante, os alunos mais antigos já sabem disso. A Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz. Davi não vai dizer. Paulo não vai falar. Fala. A Bíblia é um livro ad eterno. Então as palavras nelas não mudam. Então não adianta esse modismo de fulano vai dizer, fulano vai dizer, fulano vai falar, a Bíblia vai dizer. Quem vai dizer são os livros, que de tempo em tempo precisam de alteração na sua ortografia, na sua linguagem. Então, pelo amor de Deus, pare com esse vício dentro da igreja. Que acha bonito todo mundo falar, vai falar também. A Bíblia vai dizer, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz. Encerra esse negócio, isso é modismo. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você é você. Procure a sua identidade e mantenha ela. Não vai dizer, diz e pronto. Ok? Então vamos ler também outro versículo
Porque a salvação é resultado da redenção efetuada por Jesus. Então, se você procurar remissão no Aurélio, ele vai contar mentira, tá? Por isso que eu disse, quando eu indiquei, não comprar dicionário Aurélio. Vamos ler qual é o texto, meu Deus, que eu li. Espera um pouquinho só. Eu anotei. Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. Repetindo, eu estou sendo bem didático, bem vagaroso. Eu sei que tem gente aqui nova que precisa dessa ajuda. A propósito, o irmão Luiz Oliveira. O senhor entendeu a resposta que eu lhe dei no privado? Se ficar com dúvida é só voltar lá, tá bom? Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. Você passa Efésios. Quem está novo aí. A gente estava em Efésios. Passa Efésios. Entra logo em Filipenses. Depois de Filipenses é Colossenses. Ok? Amém. Amém, Mar. Eu não entendi, Mar. Deixa eu ver aqui. Você começou uma pergunta antes dessa última que eu tô vendo. Deixa eu ver aqui. Entendi não, Luiz. Espera aí. Assim. Deixa eu achar ela. Achei. Espera um pouquinho. Luiz. Deixa eu aqui. Embora os membros tenham funções específicas, finalidade é a mesma. Trabalha para o desenvolvimento do corpo. Não só o desenvolvimento, mas também a manutenção. Ainda digo? Também, ok. Tenho. Ah, tá. Agora embaixo você põe diga, daí a necessidade, ou seja, unidade da igreja. Aí embaixo você, foi você? Deixa eu ver. Você, digo, opta ou não. Ah, isso. É um erro crasso, essa opção. Isso é um tipo de rebeldia. Isso é um tipo de rebelião, ouviu? Desigrejado, biblicamente é considerado rebelde. Entendeu? É uma ordem explícita à congregação. Então, quando ele não está satisfeito com a igreja, ele está insatisfeito com o homem. Aí ele acha que é Deus que deve pagar a conta. Ele não vai no templo. Entendeu? Sim. Vamos a Colossenses. Voltemos lá, Colossenses. Os irmãos já acharam? Acho que já deu tempo, né? Versículo 20. Diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Então veja só, por isso que Paulo diz que nós nos tornamos, nós somos herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Herdeiro do que ele fez na terra e co-herdeiro com ele nos céus. O céu é profundo demais. Então aí está a remissão. Porque a remissão é um ato do próprio Deus. O próprio Deus toma a atitude de prover um substituto para remir o ser humano. Daí, uma vez remido, ele, Cristo, se entrega perdoando e regenerando. Ou seja, perdoando o homem, regenerando o homem. Agora, a salvação tem sentido e alcance muito mais vasto, muito mais amplo, de forma que somente ocorre na glória celestial. Nesse sentido, como disse, a salvação também alcança outras esferas além da esfera humana. Ok? Primeiro, Apocalipse 13. Vamos falar ainda da salvação, que é o nosso assunto. Não repare passar um pouquinho da hora que eu comecei um pouquinho tarde. Aí estou avançando um pouquinho. Apocalipse 13. Aqui, versículo 8, olha o que diz. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz assim, está falando da besta que subiu do mar. Então vamos estudar isso em escatologia. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. A igreja do Senhor, a noiva de Cristo, não estará mais aqui na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha como isso é lindo, que foi morto desde a fundação do mundo. Algumas traduções, e a tradução correta não está nessa Bíblia, o grego diz que é antes. Então quer dizer, a salvação foi planejada antecipadamente, porque já sabia Deus no que incorreríamos. Vamos ler também 1 de Pedro. 1 de Pedro. A 1 de Pedro, para ajudar, fica depois de Hebreus. Passou por Hebreus, vem Tiago, depois vem Pedro. Hebreus, Tiago, mas antes de Hebreus, tem 1 e 2 Timóteo.
Vamos lá? 1 de Pedro, capítulo 1. Isso é com respeito ao planejamento da salvação. Capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi coisas corruptivas, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais. Olha aqui, isso é sério. Então está dizendo que por tradição nós recebemos coisas equivocadas dos nossos pais. Alguém disse que tinha que orar a Ave Maria, reconhecer Maria como Santa Mãe de Deus, reconhecer purgatório, tempo porque nós passamos para purgar pecados. Toda essa porcaria. Mas, diz assim, mas com o precioso sangue de Cristo, olha aí o derramamento de sangue para a remissão, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, Jesus se fez pecado por nós, não pecou. Hebreus é claro sobre isso. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Mas manifestados nestes últimos tempos por amor de vós. Quem daria o seu único filho? Fala para mim. Primogênito e único filho. Em sacrifício de um bando de miseráveis, um bando de desobedientes, de um bando de lixo humano. Imagine. Deus fez isso. Então Deus planejou a salvação antes da fundação do mundo. Antes de Adão nascer, Deus já havia planejado. Agora, se Deus Pai preservou, planejou, quer dizer, o Filho consumou. Vamos ver João, Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo. João está logo depois de Lucas e antes de Atos dos Apóstolos. Evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Capítulo 19, foi o que eu anotei. Versículo 30. Vamos ler lá. Isso é a consumação. Depois nós vamos ler outro versículo. Diz assim: E quando Jesus tomou vinagre
disse: está consumado. Percebe? Aqui está consumado a salvação. Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Pai, nas tuas mãos, entrega o meu Espírito. Mas também tem outro versículo, Hebreus, vamos voltar lá, Hebreus. Hebreus. Hebreus é depois de Tito e depois de Filemão. Depois de 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Hebreus capítulo 5. Versículo 9. Diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Veja, a eterna salvação só se aplica àqueles que obedecem o Filho de Deus. Depois que consumou os filhos, lembra que eu disse que são co-herdeiros com ele, tanto na terra como nos céus, nós lemos lá em Colossenses. Então eles gozam, os filhos, gozamos deste privilégio. Mas vejam, nós temos a necessidade urgente de nos agarrarmos à obediência, à ordem de Deus, de forma sensível, humilde, mas uma forma aguerrida de segurar isso. Não tem essa história de ninguém perde a salvação. Pula essa parte. Isso a gente vai estudar lá em fenomenologia, doutrinas falsas. Ok? E falei de Deus Pai, Deus Filho, e agora vou falar da função de Deus Espírito Santo, ou o Espírito Santo, aplicando isso ao pecador. Vamos ler João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Vamos rapidinho lá, rapidinho. Movimenta aí o braço. João capítulo 3. Versículo 5. Olha só. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, viu? O Espírito faz a aplicação da salvação no pecador. Quem não nascer da água, é ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. É ele que convence. E do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos ler outra referência, rapidinho.
Vamos a Tito, lá pertinho de Hebreus. Tito. Depois de 1º e 2º Timóteo. Tito. Tito 3. Tito capítulo 3. De Tito. Sim, versículo 5, diz assim: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Olha só, vê a consonância que nós acabamos de ler em João 3,5. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Mais uma referenciazinha. Romanos, rapidinho. Já vamos encerrar. Perguntas não respondidas agora, eu responderei depois. Romanos 8:2. 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ok? Agora, por que tudo isso foi feito? Tudo por graça. Só isso. Milhares de filhos de Deus são hoje salvos por Jesus, mas ainda não examinaram detalhadamente a sublimidade desta salvação em seus dois sentidos, objetivo e subjetivo. A salvação que Jesus efetuou no Calvário, isso precisa ficar muito claro para nós, ela é tão rica, tão poderosa, tão profunda, tão grandiosa, e somente na outra vida é que começaremos a entender de fato seu infinito alcance. Então, lembra daquela palavra que Deus disse para Pedro, que faço, tu não sabes agora, mas entenderá depois. Todo mundo confunde aquilo ali como coisa terráquea, terrena. Aquilo ali está ligado a esse sentido da eternidade. Pedro, embora íntimo de Jesus, não tinha esse entendimento. Correto? Então, quando as eras futuras, quando essas eras futuras começarem o seu curso na glória celestial, essas eras, Deus é Deus de todas as eras. Aí nós vamos começar a compreender as riquezas infinitas desta salvação em Jesus. Vamos para a última referência. Efésios 2. Última referência. Agora só na próxima quarta, se Deus nos permitir.
2:7. 2 de Efésios, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Vale um amém? Sem essa de amém ou não amém, tá? Isso também é invencionice. Vamos lá, quem vai ser o primeiro? Dá um amém aí. Lembrando que o amém não pode ser banalizado. Amém não pode ser banalizado. Amém é um dos nomes de Jesus. Então não pode ficar com essa história de salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém, irmão? Amém? Amém ou não amém? Amém? Isso é uma brincadeira de mau gosto que nós fazemos e está completamente equivocado. Podemos orar ao Senhor e agradecê-lo por hoje. Pai bendito, te louvamos por este privilégio, Senhor, de estudar pelo menos uma hora, descobrir e conduzir, além de comunicar e construir conhecimento nesta hora. Abençoa teus servos, a mente, para que entendam o que está sendo explicado, porque estou usando de toda a candura, toda a didática vagarosa, toda a cadência singela, para que os que ainda têm dificuldade, eu sei que tenham uma maior absorção durante o aprendizado. Agradeço pela vida de cada um que presente esteve, aqueles que não puderam vir, certamente assistirão aulas, às aulas já gravadas à disposição no próprio grupo no Facebook. Dai a eles e a mim uma noite abençoadora, uma noite confortável, sono tranquilo, e que eles tenham, Senhor, a vontade, tenham desejo de ruminar a Tua palavra, ruminar, porque só assim vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por cada um deles. Dê saúde a eles, dê graça, dê condição de permanecer no curso. Dê condição, Senhor, de continuar estudando, arranjando tempo para aprender, para estudar. Isso é um tempo tão limitado, Senhor. 1 hora de aula, 1h30 de aula, 1h40 de aula, pouquíssimo. E nós queremos te agradecer por isso. De verdade, com um coração sincero. Como as causas de cada um deles. Causa na justiça, causas na área da saúde, causas no sentido físico, causas que tenham a ver com o mundo espiritual, as batalhas travadas com cada um deles, a dificuldade de entender, Senhor, teu propósito. Receba a nossa gratidão por hoje, em nome de Jesus. Vale o up pela aula de hoje? Up! Vamos lá, vamos ver de quem será o primeiro up. Up! Primeiro up, antes de eu encerrar.
Vou aguardar aqui. Quem vai ser o primeiro corajoso? Up! Opa! Foi o pastor Vitor. Ângela. Ângela, que bom que você está aí. Josina, te amo, maninha. Márcia, Josué. Opa! Kátia Fonseca, Maria das Graças. Valtim, te amo. Me chama depois no zap. Evandro, Anitta querida. Maria das Graças, Orteja, Deus, Cida. Oh, até a Cida deu o up, que coisa linda. Márcia Oliveira, Armando Martins, Luiz Oliveira. Maravilha. Acho que chega, né? Acho que todo mundo já se manifestou. Até a próxima aula, se Deus quiser e permitir-nos. Tá bom? Tenha uma noite de sono reparador para as forças necessárias para o dia seguinte. O irmão Gerson também deu agora. A paz do Senhor.